Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Papo Legal. E hoje a gente está com um papo que é legal, mas é tormentoso também, Quente, né? Um papo quente, hein? Que se já não atormenta a vida do aluno, vai começar a atormentar a partir do nosso episódio hoje, que é o famoso TCC. São 3 palavrinhas aí que tiram o sono de qualquer aluno. Eu já tô tremendo aqui já com esse negócio. TCC. São vários questionamentos que a gente tem a respeito de TCC, que os alunos nos procuram, então a gente resolveu aqui gravar um episódio sobre TCC. Não tem nada a ver com toque, né? Não é nenhum transtorno, mas poderia ser um transtorno compulsivo. Transtorno compulsivo de conclusão do curso. Só de ouvir isso aí, eu já fico arrepiado. Eu me lembro lá de quando eu estava na faculdade. Pelo amor de Deus, estava chegando a hora de apresentar. Eu falei, meu Deus do céu. E tinha uns colegas de classe que já estavam lá na frente, já escrevendo, já estava terminando e eu estava ali com medo, morrendo de medo de apresentar. Já vou deixar aqui. O meu maior medo, e eu acho que é da maior parte dos alunos, é a apresentação. Do trabalho. Perfeito. Eu acho que é isso. Perfeito. Muito difícil. E quando tem aquele aluno que no primeiro ano ele já sabe o tema dele, né? Isso. Pô, eu lá no primeiro ano não sabia nem se eu ia continuar na faculdade e o cara já tinha o tema do TCC dele pronto, rapaz. Que é isso, bicho? Foi o que aconteceu comigo também. O cara já tava lá na frente, voando. Falei, pronto. Agora que eu tô lascado. E aí, vamos imaginar aí, nós estamos aqui conversando e tem o nosso aluno nos ouvindo lá e ele não tem o tema de TCC ainda. Ele não tá nem preocupado com a apresentação, porque ele não tem o tema ainda. Ele precisa primeiro arrumar um tema de TCC para depois se preocupar com a apresentação. O que a gente fala para ele? Como é que ele pode escolher um tema bacana aí para TCC? Eu acho que o trabalho de conclusão, você precisa passar por ele. Então, é a primeira certeza na sua vida. Se você precisa passar por algum obstáculo, a tendência é, num raciocínio lógico, como é que eu vou diminuir o meu transtorno? E aí a grande dica é, escolha um tema compatível com o seu momento, com o seu tempo de trabalho e, se possível, com uma aptidão que você tem por aquilo. Eu falo para os meus alunos assim, quer escolher tema fácil? Tem problema. Você tem vida fácil na construção do trabalho, mas você tem vida difícil na apresentação, porque todo mundo sabe daquilo. Agora, quer escolher um tema difícil? Aí você vai ter uma vida difícil na construção do trabalho, muitas vezes nem obra você não tem. Já na apresentação, como é um tema novo, que poucas pessoas vão ter conhecimento, a sua vida fica um pouquinho mais tranquila, não é? Mas, pelo menos no meu ponto de vista, eu acho que você tem que compatibilizar algo que você tem uma maior afinidade, não é? Eventualmente, algo que você venha trabalhar por meio de um estágio, né? Já facilita a sua compreensão, né? Um tema do qual te dá aí uma gama de livros importante, artigos específicos. Eu acho que tudo isso vai te fortalecendo, né? Para que ele possa melhorar a vida dele. É interessante. Não, pode falar. Eu ia dizer que uma coisa que o aluno, acho que ele tem que ter em mente, ele quer um tema inovador. Todo mundo quer um tema inovador, mas é uma dissertação de graduação, é um trabalho de pesquisa de graduação. Na graduação você não precisa inovar. Inovar, se inova na tese, lá no doutorado. Né? Então, na realidade, o que a gente espera do aluno da graduação, no TCC, é que ele mostre capacidade de pesquisar. Ele não precisa trazer uma coisa nova, ele não precisa, muitas vezes, ficar trabalhando coisas muito polêmicas e complexas. Ele tem que dizer o seguinte, olha, há esse problema e ele merece uma pesquisa, porque ele é importante para a sociedade. E eu vou me propor a pesquisar isso. E, ao final, ele apresenta essa pesquisa. Pronto, ele atingiu o seu objetivo com o TCC. Me parece que é isso. Muitas vezes o aluno me procura e ele quer escrever uma nova teoria do dolo. Em direito penal, por exemplo, cara, ele quer resolver o problema do sistema carcerário no Brasil. Tem tanta gente aí, não estou menosprezando você, aluno, a gente até torce que ele consiga isso, né? Mas é uma coisa até de sociedade isso aí. Ninguém vai dar credibilidade para o aluno de graduação que inventa uma solução para o problema carcerário. Então, calma, deixa esse problema nesse grau de complexidade para quando você fizer um mestrado, quando você fizer um doutorado, né? Na graduação, você tem que me mostrar um problema e como é que ele vai pesquisar esse problema. E aí, inclusive, quais são as soluções que talvez não precisa nem ser ele que tenha dado. Pode ser um outro
jurista, um outro pesquisador que deu. E ele está apresentando a solução desse pesquisador, né? É o que você falou, né, Paulo? Você pode escolher um tema fácil ou um tema difícil. Às vezes o cara pensa assim, pô, eu vou escolher o tema fácil, só que o cara não tem habilidade nenhuma para falar sobre aquilo, não é? Sim. Por exemplo, eu quero... A gente falou no episódio aí sobre estágio. O sujeito começa a fazer um estágio na delegacia de polícia, por exemplo, ou então no Ministério Público, que trabalha com a parte criminal. Aí ele escolhe, assim, um tema de direito civil. Cara, é porque é fácil. Meu, você já tá... Olha só como é que fica uma coisa antagônica. Você está fazendo um rumo para cá, que é a carreira do Ministério Público, criminal, por exemplo, delegado. Aí você escolhe um tema fácil, porque é um tema fácil, mas de outra área. Você vai se enrolar. Vai se enrolar. Você está entendendo? Então você tem que ficar meio esperto com isso. Eu acho que eu vou dar o meu exemplo. Eu sempre gostei da parte civil, processo civil e direito civil. Então eu me identifiquei com a parte civil. A parte criminal, processo penal, direito penal, eu achava um pouco tormentosa. Essa parte de pobre aí você não... Não, eu tinha dificuldade. Eu falei, não, cara, eu vou para a área de processo civil e direito civil. Eu me identifiquei. Embora o meu tema na oportunidade não tenha sido tão fácil, mas eu me identificava. Eu tinha mais facilidade de pesquisa e também, como o meu maior medo na época era de apresentação, falar em público, de uma maneira geral, eu vi que eu me identifiquei com aquilo e era um tema que eu poderia lá na frente, se eu fosse apertado na hora Ter de... mais segurança. Mais segurança. Mais Então segurança. tem que tomar cuidado. Não é porque é fácil, né, que um tema que não faz parte do seu estágio, da sua pretensão futura. No meu caso, foi exatamente o que o Misaka falou. Eu queria resolver o problema da humanidade. Então eu pensei, pô, que tema interessante. Coisa julgada inconstitucional. Bom, na época eu comecei a pesquisar, eu encontrei 2 obras. Isso que sirva para todos de lição. Uma era um conjunto de artigos. A outra falava contra que o meu tema era um falso problema. Então, imagina a cilada que eu entrei. Imagina os pontos de construção de um trabalho. Sofri, hein? Sofri. E não tinha tanta internet, não, né? Não tinha quase nada de internet. Era biblioteca mesmo. Era biblioteca. E a gente acredita sempre que tem livros novos e que, na verdade, muitas vezes não acontece. Então, eu particularmente, precisei construir um trabalho de uma forma mais, né, fortalecida. Não me arrependo, mas eu acho que eu poderia ter escolhido um tema um pouco mais tranquilo, que é o que a gente recomenda para todo mundo, para que você possa ter um fim de curso, né, mas também tranquilo. Quem já pensa em OAB, né, aí já pensa na própria carreira, etc., mas eu acho que é a opção do aluno, né? Naquela oportunidade, eu recomendaria hoje um tema mais tranquilo. Eu acho que você tocou num ponto bem interessante, né? Porque ao mesmo tempo que ele tem que escolher um tema, ele tem que pensar no material de pesquisa. Tem material de pesquisa? Eu passei exatamente por isso também. Só que a minha escolha foi a inversa do Everton. Você vê que cada um tem uma maneira de pensar, direcionar a tua vida acadêmica, né? Eu, na época, já queria concurso público. E eu sempre gostei, ao contrário do Everton, sempre gostei do penal e do processo penal. E não gostava de processo civil. Então, para estudar, o que eu peguei e fiz lá no 5º ano, quando eu escolhi definir meu tema? Eu falei, eu vou pegar um tema de monografia na área que eu não gosto de estudar. Porque como eu sou obrigado a fazer isso aqui mesmo, então eu vou me obrigar a estudar essa área. E eu fui fazer, na época, sobre responsabilidade do advogado pelos recursos protelatórios. A incidência de multa e da indenização contra o advogado que entrou com recurso protelatório. E eu deparei exatamente com esse problema que você também deparou. Não tinha material. Você tinha pouco material sobre litigância de má-fé e muito menos material falando sobre o advogado. Então, é aquela coisa de ter que construir meio que na unha, realmente. Você vê que eu adotei uma estratégia interessante de fazer numa área que vai me ajudar no concurso público no futuro, mas eu também não encontrei material de pesquisa. E pesa, porque acaba tomando mais tempo ainda, né, para elaborar o trabalho. Eu acho assim, ó, tem também uma possibilidade, muitas vezes você trabalha no escritório, só um exemplo, né, que ele tem um eixo de análise de erro médico. E aí, por que não você escolher um tema relacionado? Porque você melhora a vida de todo mundo. Você colhe mais materiais, você tem uma instrução científica melhor, então você se alavanca na própria carreira por meio do seu trabalho científico. Então, acho que também é uma forma de se pensar. E trazendo um pouco para a prática, eu penso o seguinte, camarada falar o que eu vou fazer, o que eu vou escrever. Eu acho que você tem que fazer uma construção por etapas. Primeira coisa, identificar
aquilo que vai te agradar mais. Vamos escolher um tema fácil ou difícil. Você escolheu. Bom, já deu um grande passo. Porque a primeira coisa que o sujeito fica é extremamente perdido. Meu Deus, para onde eu vou? Eu vou para a área, igual o Misaga falou, vou para uma área que eu tenho dificuldade ou vou para uma área que eu gosto mais? Bom, identificou, você já deu um grande passo. Segundo, vamos fazer a colheita do material. Segundo passo muito importante. Juntou material, vamos agora elaborar o trabalho. Então, você tem que fazer, eu penso assim, fazer de maneira estanque. Identificar aquilo que você quer. Demora um pouco, mas identificou, beleza. Agora vamos atrás do material. Vai ser pesquisa de obra literária, vai ser artigo, vai ser em loco. Bom, vamos trabalhar. Fez o seu trabalho, agora vamos pensar em como nós vamos expor isso. Porque o camarada fica tudo misturado. Meu Deus, foi meu caso. Meu Deus do céu, eu estou com medo de apresentar, mas eu nem sabia o tema. Eu nem sabia que material que eu ia pesquisar. E isso foi fluindo. Então, em vez de você, utilizando a palavra aí popular, colocar a carroça na frente dos cavalos, vai por etapas. Escolhe, colhe o material e aí sim, com o próprio estudo, com o próprio desenvolvimento do seu trabalho, você já vai ganhando confiança. Sim. E aí o falar, o apresentar, se torna a coisa mais fácil. Mata um leão Não por dia, né? Exatamente. Calma. E o importante, a gente tem que tirar da mente do nosso aluno que nós, professores, nós não estamos esperando o best-seller. Você se pressiona ao melhor dos resultados. Não. Você cometerá erros. Na nossa jornada da monografia, diversos erros eu cometi, seja na construção, seja na apresentação. Então, entenda que você entra também com um grau de limitação. Todos nós temos esse grau de limitação. Isso na construção, na escolha do tema, na própria apresentação. Ah, professor, se eu gaguejar, eu vou ser reprovado? Imagina, gente. Que negócio é esse? Tem esse medo mesmo, né? Sabe, assim, é claro que quando você apresenta em público, inclusive um trabalho técnico, te gera uma responsabilidade, não é? E aí você acaba dando valor até para o professor. Como é difícil dar aula também, ensinar, não é? Mas muita calma, tranquilidade, exponha o resultado da sua pesquisa, é isso que a gente quer. Antes de a gente falar da forma de apresentação, eu me recordei agora, eu vou voltar, pedir desculpa para vocês voltar um pouquinho aqui na escolha do tema. Uma coisa que eu tenho dito para os alunos hoje é tentar conectar as necessidades da comunidade local com a universidade. Como assim? Como que a universidade pode cumprir essa função social local na comunidade onde ela está inserida, né? O nosso aluno, ele pode identificar os problemas locais, jurídicos locais da cidade onde ele mora, da família dele, da escola, né? E se dedicar a pesquisar aquilo ali. Já é uma pesquisa para um TCC e me parece que, socialmente falando, esse trabalho ele vai ter muito mais importância do que uma nova teoria do dolo. Porque, de repente, ele consegue fazer uma pesquisa que vai mudar os rumos da política pública da cidade dele ou da família dele, né? Eu já peguei temas, por exemplo, professor, minha mãe é professora e pagou a faculdade com muito custo aqui, então eu queria fazer uma monografia que rendesse homenagem a ela. Bom, vamos falar sobre o professor, né? Na época eu me recordo, vamos falar sobre o papel do professor na prevenção de crimes, como a importância dele dentro da comunidade, dentro da escola, dentro daquele aluno. Então, eu acho que você pode fazer pensando em problemas na sua família, problemas no seu bairro, na sua cidade, na sua região. E aí, me parece, são temas que vão render muito mais resultado e você vai se motivar a pesquisar, porque você sabe que aquilo ali, no final, vai dar uma diferença na comunidade, como você falou. Vai ter uma função social, além da função de ele ser aprovado no TCC, né? Exatamente, acaba sendo uma função social mesmo, do trabalho, né? Eu não sei como é que vocês tiveram a ideia do tema de vocês, mas eu me recordo muito bem que eu estava naquele primeiro momento de identificar, eu perguntei para um professor, eu acho que é isso que o aluno também pode fazer, né? Os alunos da instituição aqui do Unisalesiano, eles podem, professor, estou com dúvida, o que você me sugere? Porque às vezes na cabeça dele, aquele tema ali vai salvar o mundo, né? Então é interessante ele trocar uma ideia com o professor dele ali, falou a área de penal, a área de civil, de tributário, constitucional, posso pedir uma sugestão, né?
para ver, falou, o que você acha desse tema aqui, professor? Será que eu estou muito vago, né? Eu preciso sintetizar. Eu acho que é interessante você ter esse contato com o teu professor aí para esclarecer alguma dúvida também, né? Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Comigo também. Eu conversei com os professores na época onde a gente, né, trabalhava e aceitaram na hora, falaram, não, acho que é um bom tema, ou tenho certeza que se não fosse um bom tema, olha, pensa de um outro lado, acho que... Né, e muitas vezes os alunos nos trazem temas dos quais, se você for a trabalhar, você consegue fazer um tratado ali, né? Então, amigo, escolha um problema, diminua ele ao meio e apresente pelo menos uma solução. É isso, o trabalho em monografia é isso. Exatamente. Não adianta dar tiro de metralhadora para todo lado, né? Escolhe um alvo, um problema, que tem vários, e foca toda a munição nele, né? Exatamente. A chance de você acertar é muito maior, né? Eu acho que é bem interessante isso. E aí surge essa outra, escolhido o tema, vamos partir da premissa de que eles fizeram a monografia aí, surge o problema da apresentação. Acho que todos nós aqui passamos por esse momento angustiante que é falar em público. Uma sensação meio que parece que você tá pelado e todo mundo te vendo ali, né? Não, e não só falar e ser avaliado, porque tem nota. Né? Esse é o grande temor, né? Cara, eu só tiro uma conclusão disso tudo quando... de todo o trabalho que isso me deu uma segurança muito bacana. Eu já estava no final do curso e aí eu tava surgindo aquela luzinha lá dentro de concurso público. Cara, a apresentação, para mim, foi o divisor de águas. Porque é natural, a menos que a pessoa seja diferente um pouco, natural que todo mundo tenha um pouco de receio de falar em público. Porque ela se sente, eu estou sendo analisado. Eu estou sendo... Tô falando besteira pra caramba. Tô falando besteira, né? É igual o camarada que vai escrever. Ele escreve uma linha e volta, puxa, eu vou escrever porque eu tô escrevendo feio. Eu não posso falar isso porque eu vou ser taxado de idiota. Cara, não. Quando eu apresentei, eu falei, meu, que legal. Que ela me deu uma segurança muito grande, inclusive para manter ali nas minhas relações sociais. Ficou tão mais fácil falar, expor. É lógico que você estudou o seu tema, né? Foi muito bacana. Para quem quer carreira de concurso público, né? Alguns concursos existem, impõem uma fase oral. Né? E a fase oral também é um medo que todos os candidatos têm. Puxa, agora eu vou ser avaliado. E eu me recordo, eu tiro essa experiência. Como foi bom para mim o meu TCC, a minha apresentação. Lá foi o divisor de águas. Então, isso aí, além da sua pesquisa, além de você se aprofundar naquele tema, isso vai te dar uma segurança muito bacana. Essa conclusão eu tiro sem sombra de dúvida. E todos temos as limitações, como eu falei. Na minha apresentação, eu lembro que eu falei lá por 15, 20 minutos, e a hora que eu terminei, o meu orientador, ele falou assim, acabou? Eu falei, sim, acabei. Ele falou, então agora você respira. Porque você não respirou enquanto você estava apresentando. Passa tão rápido. Passa rápido, aquela emoção, você não pode esquecer e vai para cá e volta para lá e as pessoas te olhando. Muitas vezes a fisionomia da banca já te gera uma insegurança, um aceno positivo já te dá, né, uma segurança, né? Então é bem bacana, é uma experiência de vida aquilo. Eu nunca mais vou esquecer da minha apresentação. Porque o advogado vai ter que falar em público, não é? Claro. Uma audiência, um júri, o magistrado. Não, e não só falar, convencer. Não é? Então, é bacana isso, né? É um treino já. É um treino. Eu acho que é isso que o aluno tem que pensar. Eu vou ser avaliado, mas isso já vai me quebrar um medo, né? Vai acabar com esse medo. E outra, eu tenho que passar por isso e vou passar por esse negócio e vou falar, mas eu errei. Tudo bem, não vamos consertar. Todo mundo tem medo, né? Todo mundo tem medo. Eu acho que ele tem que entender que a banca não é inimiga. Não. E outra... Não é a apresentação que vai aprovar ou reprovar ele. É um conjunto que ele vem fazendo desde a escolha do tema, a pesquisa. A apresentação é o coroamento, vamos dizer assim. Mas se você gaguejar, se você for mal, errar, falar alguma coisa, a banca sabe que você está nervosa, que você está num estado de pressão ali. E, aliás, é o contrário, né?
O cara que chega na apresentação de monografia e não tá nervoso, provavelmente é um cara que não tá ligando pra nada. Não tá nem aí. Quando a pessoa tá nervosa, a banca olha e fala, ó, ela tá sentindo o peso da responsabilidade. Sim. Ela quer fazer o melhor. A gente considera isso aí, o nervosismo próprio de todo mundo que vai apresentar, né? E a banca, muitas vezes, eu vejo os alunos, mas a banca tá fazendo pergunta. Ótimo que tá fazendo pergunta. Sinal que seu tema gerou engajamento, gerou atenção do seu examinador. E muitas vezes a gente faz pergunta até para aproveitar o estudo do aluno, Claro. não é para ferrar o aluno. Né? Bom, já que você estudou isso e eu tenho uma dúvida sobre isso, prática, eu já vou aproveitar aqui. É o momento de você intercambiar as pesquisas aí. Até porque no momento, quem está apresentando é quem mais sabe do assunto. Nós estamos ali, né? Meio que querendo entender, melhorar, e alguns tópicos a gente não tem a mínima noção. Às vezes fingindo que sabe. Fingindo que sabe, fazendo assim com a cabeça, né? Nossa, que interessante. Sabe por lufas o que está acontecendo ali. É verdade. E assim, ó, um outro ponto, né, em termos da apresentação, eu acho que isso é importante falar e ressaltar. Existe sempre um temor de chamar a família, né? É verdade. E os alunos tendem assim, não vou nem avisar os meus pais o dia da apresentação. E aí o sujeito vai lá, apresenta, vai bem, tira 10 e depois ele se arrepende. O que eu tenho a falar aos meus alunos? Eu falo, insisto, vou falar 10 vezes. Você tem que chamar todo mundo, meu amigo. E por uma razão única. Ali, naquele momento, será talvez a única oportunidade que seus pais terão de visualizá-lo na prática. Seu pai não vai na audiência com você, seu pai não vai te assistir julgando, não vai te assistir acusando. A oportunidade está ali. E muitas vezes, poxa, ele contribuiu, ele pagou. Ele entendeu a renúncia das horas porque você estava estudando e você vai tirar isso dele, meu amigo. Você tem que autorizar, você tem que festejar com ele. Então, não tirem essa oportunidade dos seus pais. Não tirem essa única oportunidade dos seus pais, né, de visualizá-lo na prática. Pai, avô, bisavô, namorada não. Porque ainda a gente não sabe, né? Vai como que larga, né? Mas pai, mãe, avô, primo, tio, leva todo mundo. Isso só para fechar essa ideia, eu participei de uma banca recentemente, que foi todo mundo. Era uma família de sitiantes, pessoas humildes. E eles agraciaram a banca com uma caixa, com tudo quanto é tipo de legume, verdura, fruta que eles produziam. Muito bacana isso. Bacana. Fechou a história. Fica a dica, né? Fica a dica, levem todo mundo. E é assim, né? O pai e a mãe, por mais errado que você tiver, ele vai estar Claro. orgulhoso de você lá. E é um momento, talvez, que você tem, talvez o único, de você ir em público a agradecer seus pais, homenagear eles de tudo que eles fizeram na tua vida, as renúncias que eles tiveram, né? E outra, né? A banca também, você quebra um pouquinho o coração. Vamos falar aqui como examinador, né? Você vê lá o avô lá atrás se matando de orgulho do neto ali. Você vai acabar com a festa. Você vai ser o cara que vai acabar com a festa ali. Vai esculachar o neto. Né? Não, pelo contrário. Você vai fazer as perguntas devidas, não é? Como tem que ser feito, mas você vai... Às vezes te poupa de apanhar muito. Também é uma banca, estratégia, né? uma estratégia. Tá uma boa certo. estratégia também é levar um chocolate, né? Um Adoça a chocolatezinho. vida de todo Não, mundo. um chocolatezinho de agradecimento, né? É bom, né? É bom. Um vinho. Vinho, né? Não, tá certo. Mas é isso, né, gente? Eu acho que nós estamos caminhando aqui. Ficou o recado para os nossos alunos aí de que, olha, uma coisa importante na sua vida. É difícil, sim. Não é um bicho de 7 cabeças Não, também. Você vai ter que passar, como Vai o ter que Paulo passar. falou, assim como você tem a certeza que você vai morrer, você tem a certeza de que você vai ter que fazer a sua pesquisa de TCC. Então, vamos encarar esse negócio aí Sem medo da apresentação. com racionalidade, sem medo e com estratégias. Eu acho que uma coisa que ficou muito clara aqui, Estratégia. que você tem que ter estratégias, tanto para escolher o tema, para pesquisar e lá na hora depois para fazer a apresentação, né? Poxa, conversa com o seu orientador. O seu orientador vai te ajudar, ele está ali para te proteger, não é? O insucesso seu é o insucesso dele. Né? E o sucesso seu é o sucesso dele, né? Dá certo no final das contas. E leva o avô, leva a avó, leva a Todo mãe, o pai. cachorro, o gato, periquito, todo mundo. É uma festa, é um momento de festa. Né? E se possível, marca no final da tarde, aí depois vai todo mundo comer, Já vai beber. Exatamente. etc. É Né? isso aí.
Mas é isso aí, gente. Então, foi mais um episódio aí sobre TCC do nosso podcast Papo Legal. Fiquem com a gente, assistam os demais episódios que virão aí, sempre Papo Legal. Grande abraço. Valeu. Até mais.